Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre S3FS. O S3FS ele é um pacote que tem disponível no Git, que também já está oficial em algumas das versões de Linux que você encontra, onde a responsabilidade dele, como o próprio nome já diz, é S3 como File System. Então, qual é a ideia dele? Ele tem uma abstração que ele cria, que ele consegue enganar o sistema operacional, que o S3 ele é um File System. Então, ele consegue montar um S3 localmente no seu servidor. Então, toda vez que você vier aqui executar um DF dentro de um servidor Linux, igual eu estou aqui nesse, a ideia é mostrar um S3 aqui. Note que S3 é uma coisa, EFS, que usa o protocolo NFS, é outra coisa. Então nós estamos falando de um S3, que é um armazenamento de objetos, onde ele não tem nenhuma formatação como XT3, XT4, XFS, nada disso, onde você não consegue editar arquivos reais no tempo ao vivo, mas o S3FS ele cria essa abstração. Então, qual é a minha visão geral sobre as 3FS? Eu prefiro geralmente não usar, a não ser que sejam casos pequenos. Então, já vi casos utilizando como Big Data, por exemplo. Então, vai lá, você cria um servidor e esse servidor ele precisa pegar alguns dados de arquivos que estão no S3. Idealmente, seria melhor você utilizar a AWS CLI para baixar localmente. Mas uma opção também é você montar como um file system e pegar esses dados. Daí você pode perguntar, mas é mais rápido, mais lento? Qual é a diferença? Na verdade, vai ser tão lento como se não fosse por file system. Então ele vai ter um problema de performance. Apesar de você conseguir editar arquivos, então você consegue dar um VI, consegue criar, mover, você vai ver que ele vai ter uma latência, ele vai demorar um pouquinho. Mas de qualquer forma, às vezes se você não quer se envolver com command line, você pode utilizar o S3FS para te ajudar nisso. Note que se você tiver um arquivo muito grande, isso quer dizer que se você vai editar um arquivo de 5 tera dentro da AWS, 5 tera eu exagerei, né? Dentro do S3, vamos falar assim, você vai editar um arquivo de 1 tera ou de 100 GB que seja, na hora que você abre esse arquivo, ele vai criar um cache local. Então ele vai usar dado local dentro do seu servidor. Então não pense que você vai criar um file system de S3 e você não precisa se preocupar com espaço. Até mesmo se você for jogar backup para dentro dele, o seu sistema operacional vai usar alguma área de staging e ele pode até mesmo encher o seu file system, dependendo, encher o seu servidor, ficar em 100% de uso, dependendo de quanto você tem alocado. Então tá bom, então vamos lá. Eu estou nesse servidor aqui e a primeira coisa que eu vou mostrar é sobre o projeto que tem no Git, que é esse daqui, S3FS. Então, como eu falei, assim, eu evito utilizar em produção, inclusive tem alguns issues abertos e tudo mais, mas às vezes que eu tenho visto pessoas utilizarem, eu não tenho visto nenhum problema muito sério, tá? Não vejo, se você abrir aqui nos issues, são coisas pequenas. E ele suporta algumas linguagens. Eu estou utilizando uma máquina Linux, que é uma Amazon Linux, tá? Então eu vou instalar, para instalar ele, eu utilizo esses dois comandos. Aí se você tiver um outro Linux com outra versão, tem os comandos ali embaixo, dentro desse próprio documento. Aqui está o Git dele, tá pessoal? Então tá bom, vou instalar primeiro o repositório dentro desse servidor Linux e depois eu vou instalar o pacote. Então tá bom, estou instalando aqui o repositório PEL, ótimo, agora eu vou instalar o S3FS, ele está carregando ali, mas já já ele mostra. Enquanto ele está carregando, o que acontece? Esse S3FS, ele vai montar dentro desse servidor Linux que eu tenho aqui. Esse servidor Linux ele tem que ter acesso ao S3. Eu tenho alternativas para utilizar chaves criptográficas, que são os que são as keys, que eu já falei bastante no canal, e também tem a opção de utilizar com role. Eu vou utilizar com role. Então esse servidor ele tem uma role assinada para ele, que é a role de S3 admin. Então está anexado já nele. Eu não vou precisar usar chaves, tá? Chaves criptográficas. Então deixa eu, ele está instalando aqui, vou apertar Yes, que ele instala os pacotes. Então tá ótimo, ele terminou de instalar. Se eu não tiver essas permissões no servidor, se eu não tiver chaves para montar esse S3, galera, ele não vai funcionar. Eu preciso dessa permissão. Então eu vou descer um pouquinho mais aqui no manual. Ele começa a falar, olha, nesse manual aqui no Git, ele fala muito focado em chaves, onde você tem que ter chave de acesso, onde você tem que criar o access key, o secret key, mas eu não acho que seja a melhor forma. Eu utilizo sempre role sempre que possível. Então é o que eu vou utilizar agora também. Vou utilizar roles. Então eu vou vir aqui, eu tenho todos esses buckets aqui no meu servidor. Deixa eu ver se S3 tem algum dado. Ó, esse daqui tem um dado, então eu vou pegar esse daqui. Eu vou montar esse S3 Report Demo dentro do meu servidor.
Então, como que eu faço para montar? Primeiro de tudo, deixa eu ver se o comando já está aqui, S3FS. Ele está aqui. Galera, eu instalei como root. Eu não sou obrigado a montar esse file system como root. Então, eu voltei, olha, como EC2 user está aqui. E eu vou montar com ele. Montar, geralmente, não é possível, tá? Por usuários normais. Precisa ter acesso root. Então, vamos lá. S3FS eu vou montar com usuário normal para vocês verem que é possível. É a máquina que tem acesso, né? Ou é quem tem as chaves. Como isso é uma abstração de um software fazendo isso, ele não requer o root. Então, S3, eu vou colocar o nome do bucket, que é o S3 Reporting Demo Billing. Espaço, onde eu quero montar ele. Então aqui, galera, eu vou montar, deixa eu ver onde eu tô, no meu diretório, eu vou criar aqui, ó, é bucket. Então tá, criei um diretório, então eu vou montar dentro dele. Beleza, vamos ver se vai funcionar? Olha só o que acontece. Ele não funciona porque ele reclama que eu não tenho chaves para estabelecer a conexão. Mas espera aí, eu não falei que tinha um role, que eu estou com um role assinado no servidor? Sim, mas eu não avisei o S3FS que eu vou usar role. Então ele está, por padrão, procurando um arquivo que está aqui, que eles explicam, que é esse password de S3FS. Então eu não tenho ele. Então o que eu vou fazer, eu vou colocar o -o, aspas, IAM, -o IAM role igual o nome da role que eu tenho assinado. Se eu não preciso escrever o nome dela aqui, eu posso colocar auto. Se eu colocar auto, ele já pega automaticamente qual é a role que está assinada no servidor. Enter. Olha só, ele retornou agora o return code 0. Isso daqui é sucesso. Quer dizer que se eu der um df, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho montado nesse destino, que foi o destino que eu coloquei, algo que é um S3FS. Se eu entrar nesse diretório, galera, como eu já estou dentro dele, se eu der o ls, olha, ele está mostrando. Vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo. Eu usei um bucket que não foi o melhor exemplo de todos, porque eu mal tenho coisa lá dentro, tem um diretório sem nome, ó, mas está aqui, arquivo. Se eu abrir o bucket e der um refresh, ó, arquivo aqui. Note que ele está dando um erro aqui, que ele não está encontrando algo, mas é porque eu tenho um diretório sem nome nenhum. Então, se eu precisar, eu teria que deletar ele para funcionar melhor. Mas então tá bom. Aqui eu consigo criar arquivos, então eu consigo editar esse arquivo, ó, arquivo aqui em tempo real. Isso é impossível fazer diretamente através do S3. Então oi, estou editando tempo real. Se eu salvar esse arquivo, olha, ele demorou um pouquinho para salvar, não sei se você notou. É que foi curto, foi pequeno, mas ele demorou mesmo assim, geralmente é na hora. Mas olha só, ele foi para 30 bytes. Então se eu vou fazer o seguinte. Tô criando um arquivo bem grandão aqui, para vocês verem. Tá até travado aqui. Para vocês verem como que ele vai demorar um pouquinho mais para salvar. Olha só, ele demorou, ele teve um pequeno delay, mas ele fez. Se eu vier aqui, olha, já mudou para 45K. Então, galera, é isso daí. Eu consigo, através do servidor, gerenciar todos os meus arquivos que eu tenho dentro do S3. E você viu, eu consegui montar aquele S3, mas eu conseguiria montar qualquer S3 que eu tenho aqui. Então, às vezes, se você quer fazer um processamento, um CSV ou alguma outra coisa, fica muito mais fácil você simplesmente... Bom, só queria falar antes da opção de cache. Se você vai trabalhar com arquivos muito grandes, tá? Gigas, tera, não deixa de ler sobre essa opção que é Use Cache. Então lê o cache, vê como que ele funciona. Se você não colocar nada, ele vai usar o diretório local. Então às vezes ele pode encher um barra, ou ele pode encher um file system muito pequeno. Então dependendo como o seu servidor está estruturado, você tem que se preocupar com isso. Então se ele tem file systems, você provavelmente vai entender o porquê você teria que trabalhar com esse Use Cache para ter um staging temporário em algum lugar. Então é isso daí, galera. É isso daí que eu tinha para mostrar como que você trabalha, como que você monta e assim por diante. Qualquer dúvida, não deixe de postar nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, que eu estou sempre postando novidades, coisas novas sobre cloud em geral. Tá bom, galera? É isso daí que eu tinha para falar e até o próximo vídeo.